Agora é a nossa segunda aula, né? A primeira sem ser aula de apresentação. Então, vamos começar. Então, curso de Gerência de Saúde, Introdução à Informática. Então é o seguinte, pessoal. Primeira coisa, a gente tem que falar sobre o sistema de computador. Como que funciona o computador? Então, o computador funciona da seguinte maneira. É um processo onde é executado a entrada de dados, é feito o processamento desses dados e a saída da informação. Como que seria isso aqui? A entrada de dados se dá geralmente através do teclado ou através do mouse ou outro dispositivo de entrada de dados. Tá? Quando você aciona um programa, quando você digita, por exemplo, um site, é feito o processamento. E esse processamento, você vai ter um retorno desse processamento. Então, o usuário vai passar, por exemplo, se for digitar um site, ele vai falar qual site, através do teclado que ele quer acessar, é feito um processamento, tá? E a saída da informação é a página aberta para você como usuário, tá bom? Esse sistema aqui já é um pouco mais completo, tá? Ele vai mostrar realmente como que quais os outros dispositivos que nós temos aqui, além daqueles 3 que eu citei anteriormente, tá? Então, esse aqui ele é uma imagem um pouco mais completa, onde nós também temos a entrada, continua a mesma. O processamento é tudo isso aqui, mas dentro do processamento a gente detalha, a gente divide esse processamento em 3 partes, tá? Onde nós temos a CPU, que é a Unidade Central de Processamentos, tá? Aproveitando para falar dessa CPU, pessoal, é o seguinte: essa CPU ficou de forma popular conhecida como se fosse aquela caixa que nós temos ao lado do monitor, tá? Aquilo lá não é CPU, tá bom? Aquele equipamento se chama gabinete. O gabinete onde a gente armazena todas as peças do computador. Ele serve apenas para proteção, tá bom? Então, CPU não é aquele gabinete que você vê, tá bom? Geralmente você não vê a CPU. A CPU é bem pequena. É uma partezinha do processador que a gente não tem acesso. Quem trabalha com informática apenas como usuário, usando o computador, não tem tanto acesso a esse componente, tá bom? Aí nós temos também, além da CPU, a memória principal. As duas trabalham juntas para entregar a saída para o usuário final, tá ok? Então nós temos a CPU, memória principal. A CPU é onde tudo é realmente feito, tá bom? A memória principal, onde é armazenado temporariamente os programas que você estiver trabalhando. Se você abrir ali a internet, o navegador, ele vai estar armazenado temporariamente na memória principal, tá? Ou na memória RAM, que pode ser chamada também de memória RAM. Quando você desliga o computador, essa memória RAM é esvaziada. Tudo que tem aqui é perdido. Não se salva, não é mantido nada aqui nessa memória principal. Você armazena definitivamente no dispositivo de armazenamento, como por exemplo o HD, você pode armazenar num pendrive, no HD externo e outros, tá bom? Então vamos continuar. Então é o seguinte, a gente tem que entender que a informática é basicamente composta por hardware e software. Hardware é tudo aquilo que eu posso tocar, que eu vejo, tá? Então todos os equipamentos aqui são hardwares, tá bom? Então, os sistemas computacionais em geral são construídos por 2 tipos de componentes, né? O hardware e o software que eu falei. Então, o hardware é os dispositivos físicos, ou seja, aquilo que eu posso tocar, como os elementos eletrônicos, mecânicos e eletromecânicos, que constituem um sistema informático.
computadores e outros dispositivos relacionados. Aí aqui ele dá exemplo, como teclado, mouse, placa-mãe, placa de vídeo, monitor e etc. Então todos os equipamentos que você pode tocar é chamado de hardware, tudo aquilo que você pode tocar. Aqui nós temos um HD, nós temos um notebook, nós temos um pendrive, se eu não me engano, um outro notebook da Apple, impressoras e assim por diante. Tudo aquilo que eu posso tocar se chama hardware. Os softwares são basicamente os programas ou aplicativos que você utiliza para trabalhar com informática. Programas que você digita um texto, você pode desenhar, ouvir música e etc. Tá bom? Então, um computador precisa de um software. E isso é um dos conjuntos de programas responsáveis pelo próprio funcionamento de vários outros programas de aplicativos que nos permitem escrever textos, desenhar, ouvir música e etc. Então, pessoal, um software você não consegue tocar esse software, tá ok? Você apenas vai visualizá-lo ele no seu monitor, vai trabalhar com ele conforme você precisar. Quando você não precisar mais, você vai desligar e pronto, e acabou. Tá ok? Vamos para o próximo slide. Sistema operacional. Sistema operacional é um tema bem importante, tá, pessoal? Então, pessoal, o sistema operacional ele é o principal sistema que você tem no seu computador, tá? Então, ele é chamado de uma coleção de programas que inicializam o hardware do computador e fornecem rotinas básicas para controle do dispositivo. O que isso significa, pessoal? O sistema operacional é um grande software, um grande sistema que ele vai fazer basicamente gerenciar tanto o teu hardware quanto outros softwares que estiver instalado no teu computador, tá bom? Então, nós temos como exemplo de sistemas operacionais, por exemplo, nós temos o Mac da Apple, o Android é um sistema operacional, esse que vem nos celulares, né, na maioria dos celulares que são vendidos aqui no Brasil. O Windows é o sistema operacional que a gente vai estudar a fundo. Nós temos o Chrome OS, tá? Esse projeto eu não vi, foi muito falado um tempo, mas eu não vi ele evoluindo muito, tá? E seria um sistema operacional da Google, tá? Chamado Chrome OS. E nós temos o Linux, tá? Tem muitas pessoas, inclusive eu utilizo o Linux, mas nas aulas eu vou explicar para vocês o Windows, tá bom? Então, aqui nós temos alguns sistemas operacionais, Windows, Linux, macOS. Para celulares nós temos o Android e o iOS, os mais famosos, tá bom? Do Windows, pessoal, nós temos, ele já teve várias versões, tá? Windows 95, 98, Millennium, 2000 e tudo mais. Mas aqui eu coloquei as mais famosas, tá? Que foi o XP, que ficou no mercado durante muito tempo, como soberano no mercado. O Windows 7, que até hoje, apesar de ter bastante tempo, nós já temos o 8, 8.1 e o 10, o Windows 7 ainda é o sistema operacional mais utilizado nos computadores no mundo, tá bom? Aí depois foi lançado o Windows 8. O Windows 8 ele mudou muito as características dele em relação ao Windows 7. Então ele ficou muito parecido, assim, mais voltado para celulares, tablets e entre outros, tá? Esses dispositivos móveis. Então ele não caiu muito, nem ele nem o 8.1 não caiu muito no gosto do público. Por isso que a Microsoft lançou bem rapidamente o Windows 10, que ele já é meio que a mistura, assim, você tem a impressão que ele é uma mistura, pega alguns elementos do Windows 7, alguns elementos do Windows 8 e 8.1 e foram introduzidos no Windows 10, tá? É bem provável que o Windows 10 possa cair no gosto do público, tá? Apesar que até os dias atuais o Windows 7 é o mais utilizado ainda. Então aqui nós temos aqui as interfaces, tá? Aqui do Windows XP, tá bom? Ele tem o menu iniciar, tem aqui a barra de tarefas, então é uma aparência bem clássica, tá? Mudou algumas coisinhas o Windows 7. O Windows 7
ficou com aparência melhor, né, do que a Windows XP. E aqui o Windows 8.1, a gente vê que ele não tem, ele perdeu esse aqui é o Windows 8 na verdade. Ele perdeu o menu iniciar, tá? Então ele ficou mais com cara de para utilizar em tablets ou celulares. E agora nós temos o Windows 10, que ele traz o menu iniciar de volta, a barra de tarefas de volta. Na verdade, só o menu iniciar de volta, né? No Windows 8.1 ainda tem a barra de tarefas lá. Quando você clica em área de trabalho, aqui, não dá pra, aqui é a área de trabalho, você clica em área de trabalho, aí ainda tem a barra de tarefas lá no Windows 8. E no Windows 10 ele tem o menu iniciar aqui, que ele voltou, e tem aqui elementos que se aproximam com essa interface Metro do Windows 8.1. Interface Metro, pessoal, é esses blocozinhos, tá? Isso se chama interface Metro. Aqui tá, a gente também tem essa interface Metro aqui no Windows 10, tá bom? Linux nós temos vários, né? Várias versões, o Debian, Ubuntu, Linux Mint, Fedora, entre outros. Então, todos esses que eu estou falando para vocês aqui são sistemas operacionais, tá? E esse aqui também, o Linux também é um sistema operacional, que ele é muito utilizado principalmente nas faculdades. É que a aparência de alguns Linux, né, que existem no mercado, tá bom? Ele tem interface gráfica também como o Windows, e cada dia está surgindo Linux com o uso muito fácil, tá? para o usuário. Antigamente era mais difícil o usuário chegar e utilizar o Linux, mas hoje em dia está ficando muito fácil fazer instalação de programas e algumas configurações no Linux, tá? Então, isso é aquele medo que o pessoal tinha antigamente, de não saber utilizar o sistema operacional, está se perdendo conforme o passar dos anos. Aí, outro sistema operacional que a gente tem no mercado, tá? É o macOS, que já vem junto com os notebooks da Apple, tá? É um sistema operacional também de interface gráfica, um sistema operacional rápido, seguro, tá bom? Mas, como eu falei anteriormente, a gente vai aprofundar os nossos estudos no Windows, tá? Onde a gente tem, aqui a gente já pode ver alguns elementos que a gente possui, como o botão iniciar, os ícones, tá? Então esses ícones com eles você tem acesso a áreas do computador, como por exemplo computador, lixeira, pastas, entre outros, tá bom? Nós temos a lixeira, onde todo arquivo que você não quiser mais utilizar, você pode excluir e enviar para a lixeira. Não se preocupe, pessoal, essa aula de hoje é um pouco teórica, tá? Se você não sabe nada de computador, não se preocupe, que eu vou mostrar na prática como assim a maioria das coisas que eu consegui passar durante as aulas, tá? Aí nós temos a área de trabalho, temos o cursor do mouse, temos aqui o botão da área de trabalho, barra de tarefas aqui embaixo e área de notificação, onde aparece, por exemplo, que o antivírus foi atualizado, essas coisas, tá bom? Aí, pessoal, é o seguinte, vou parar ela por agora, porque foi uma aula mais teórica. A próxima aula a gente vai partir para a prática, para mostrar para vocês como funciona, como que eu faço para configurar algumas coisas, mudar alguns aspectos do sistema operacional e outras coisas que vocês precisarem, tá bom? Então a gente vai parar por aqui, por enquanto, e até a próxima aula, tá bom? Espero todos vocês e até lá.